Boa noite, alunos. Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora mediadora Giovana e sejam bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Nutrição Humana. Pessoal, só reforçando os recadinhos da vinheta. Tenham atenção redobrada em relação aos prazos das atividades avaliativas. E nos dias 14 e 15 de julho, a gente vai ter a terceira semana dos cursos técnicos profissionalizantes. Por isso, marquem essa data e logo mais vocês terão mais informações sobre o evento. Não se esqueçam de olhar os comunicados da mensageria e qualquer dúvida que tiverem em relação ao estúdio, entrem em contato com o professor mediador de vocês através do estúdio mesmo, que eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz em atender vocês. Durante a aula, a gente vai usar o chat só para dúvidas referentes à aula. E eu vou disponibilizar o link da enquete para saber a opinião de vocês sobre a aula de hoje, certo? Professora Jéssica, você me ouve bem? Te ouço, prof. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo sim com você? Tudo bem. Seu vídeo áudio, tudo ok. Boa aula, professora. Obrigada, professora. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a professora Jéssica. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, em voltar para ministrar essa disciplina que eu acho, assim, de muita importância para a profissão de vocês. Então, eu lembro que quando eu fui estudar o material que vocês têm acesso para organizar aqui o que eu ia trazer para vocês, eu lembro que eu senti falta de alguns, assuntos relacionados a isso, né, essa primeira aula de hoje nós vamos falar sobre os fundamentos da nutrição, então eu vou explicar, enquanto isso eu vou compartilhando a minha tela aqui para vocês, tá, com os slides. Então nós vamos falar ali um pouquinho, vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que são os nutrientes, né, mas, por exemplo, a relação de nutrientes com os medicamentos. Então, achei interessante colocar esse conteúdo para vocês. Então, eu preenchi bastante os slides. Eu vou disponibilizar esses slides para a professora depois. Vou pedir para ela subir no estúdio para vocês, porque eu acho importante que vocês tenham para estudar depois mais a fundo, para vocês terem um complemento, assim, nessa parte mais prática do trabalho, sabe? Como que vai ser lá no dia a dia, lidar com esses idosos e com essas questões de nutrição, né, da alimentação deles, que é de muita importância, como vocês sabem. Bom, então vamos lá. Eu só vou pedir para a professora me dar um ok com os slides, por favor. Tudo certinho? Aí, foi. Tá, então eu vou ficar aqui com o chat aberto, tá bom, pessoal? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário que seja relevante, eu vou conseguir ler aqui, tá bom? E a gente vai comentando durante a aula. Bom, então, fundamentos, né, básicos da nutrição humana, como eu falei para vocês. Então, o objetivo principal é compreender a composição e as funções dos macro e micronutrientes, entender sobre a digestão, absorção e metabolismo também deles, identificar as necessidades nutricionais específicas para cada estágio do desenvolvimento humano, focando ali nos idosos, que é o principal objetivo aqui, né, de vocês como profissionais, e avaliar e interpretar as diretrizes alimentares, para que a gente também saiba e entenda como é uma alimentação saudável para a população em geral, mas principalmente para a população idosa, porque eles têm realmente ali algumas questões bem específicas que a gente precisa ficar atento para que eles tenham, né, uma melhor qualidade de vida, enfim. Então, tem várias questões ali que são muito importantes e relevantes, que a gente tem que dar muita atenção aqui para a população idosa. Bom, se eu estiver falando rápido também, vocês podem me avisar, porque é bastante conteúdo e eu ainda coloquei bastante coisa a mais, então eu vou dar uma corridinha, mas qualquer coisa vocês me avisam, tá? Então, aqui tem uma frase, né, que já estava no slide, já colocaram essa frase aqui, mas eu acho ela também muito legal, porque ela diz assim: uma alimentação saudável é aquela que atende todas as exigências do corpo. Então, além de ser a fonte de nutrientes,
A alimentação envolve diferentes aspectos, como valores culturais, sociais, afetivos e sensoriais. Deve ser variada, equilibrada, suficiente e acessível, colorida e segura, sendo uma fonte de prazer e identidade cultural e familiar, podendo promover o aparecimento de doenças, sendo essencial para promover e manter a saúde. Então, né, aqui diz que a alimentação ela envolve valores culturais, sociais, afetivos e sensoriais. Então, até para nós, né, se a gente for parar para pensar na nossa alimentação, né, aqui do Brasil, por exemplo, a gente tem essa cultura do arroz e feijão, do domingo comer macarrão, macarronada, aqui na minha região, não sei como é para vocês, que aqui a gente tem gente do Brasil todo. Mas de chegar no domingo, comer uma macarronada com frango, então a gente traz isso, né. Depois tem as questões de festas, festa junina, que a gente está na época, então que a gente vai, a gente socializa. Então a alimentação, ela não pode ser pensada somente nos nutrientes. Nossa, eu vou comer hoje em dia, né, a gente vê muito essa questão, assim: "Ah, eu vou comer um prato de carboidrato e proteína e um pouquinho de gordura", sei lá. Tem gente que às vezes vai definir um prato dessa forma: "Ah, eu vou colocar um pouquinho de carboidrato", mas não, gente, é um pouquinho de arroz, um pouquinho de carne. A gente tem que trazer, entender que a comida, ela tem esse papel, né, na nossa vida, além dos nutrientes. E aí quando a gente pensa na população idosa, a gente sofre muito com essa questão, porque são hábitos, que foram adquiridos durante toda uma vida, né. Então, às vezes, por mais, que o idoso ele precisa ter alguma mudança de hábito ali, que seja muito importante para a saúde dele, a gente também sempre tem que levar em consideração que essa pessoa tem uma vida toda se alimentando daquela forma. Então, tem os alimentos que ela prefere, igual essa questão da macarronada com frango. A minha avó, por exemplo, todo domingo era sagrado. Aí a gente chega para uma pessoa idosa e fala assim: não, agora você está diabética, não pode ficar comendo macarrão, você não vai mais comer. Então, isso causa um sofrimento ali para essa pessoa muito grande, né? Muito, tem muito a ver com essa questão da saúde mental também. Então é importante a gente saber dosar essas questões, que o alimento, ele tem sim suas funções nutricionais, ele traz sim, muita qualidade de vida. Quando a gente se preocupa mais com isso, a gente consegue prolongar a nossa vida com muito mais saúde, aproveitar muito mais. Mas também a gente precisa ter esse equilíbrio, né, saber que em alguns momentos, a pessoa ela vai querer comer alguma coisa que não seria adequada, mas que às vezes ali naquele contexto, naquele momento faz sentido. Principalmente, então, quando a gente pensa numa pessoa idosa, porque ela tem uma vida toda aí com aqueles hábitos. E como que a nutrição, ela pode auxiliar no bem-estar e na saúde do indivíduo, né? Foi o que eu falei agora há pouco. A nutrição, ela tem uma função muito importante, né, no bem-estar, na saúde, e como que a gente, né, pode utilizar essa nutrição para poder promover saúde para essas pessoas idosas e saber levar essa informação para eles também. Quando nós falamos, né, de bem-estar e saúde, muitas vezes nós pensamos apenas na ausência de doenças. Então, uma pessoa saudável é uma pessoa que não está doente, né? Basicamente. Muitas vezes nós pensamos apenas dessa forma, né? Ou uma coisa porque não tem a doença. Mas, na verdade, a nutrição ela tem um papel mais amplo e profundo nesse processo. Ela é uma ferramenta essencial para promover qualidade de vida, então, prevenir as doenças crônicas, que são as doenças que são muito a população idosa é muito afetada, porque são doenças que não têm cura, né, e que precisa ser feito ali um controle dessas doenças. E, normalmente, as pessoas idosas, né, pela
mudança de alimentação que nós tivemos nos últimos anos, elas chegam ali elas, né, se tornam pessoas idosas e muitas vezes elas têm mais de uma doença crônica. Então tem ali hipertensão, tem diabetes e enfim, então a gente consegue prevenir, né, essas doenças crônicas, consegue melhorar a disposição, melhorar o humor também, quando a gente se alimenta bem, o nosso humor muda, melhora, e até mesmo o desempenho físico e mental. Então nós vamos entender, né, como que a alimentação ela ajuda nessa parte do cuidado com o corpo e também com a mente. E quais são as bases de uma alimentação saudável? Então aqui a gente já vai começar a entrar um pouquinho no que são os nutrientes, né, a gente tem aqui uma pirâmide alimentar, né, muito conhecida, mas essa não é a pirâmide alimentar oficial, né, aqui só tem os principais nutrientes, macronutrientes. Então nós temos as fontes proteicas, então as proteínas. As proteínas são as mais famosas, né, a gente fica o tempo todo: "Nossa, eu preciso comer proteína, preciso bater meta de proteína do dia". E por quê? Por que que a gente tem essa preocupação tão grande com as proteínas? Porque elas, contribuem para a formação e manutenção dos nossos tecidos, enzimas, hormônios e sistema imunológico, né. Então ele faz parte ali da formação e manutenção dos tecidos. Então, por exemplo, a gente está ali treinando, fazendo academia, ele vai ajudar, a proteína ela realmente vai ajudar a que você tenha um ganho de massa muscular, ou no caso da população idosa, que a gente que, né, eles não percam essa massa muscular, que é uma coisa que vai acontecendo naturalmente. Então a gente precisa ficar atento para diminuir, essa perda de músculo, né, essa perda muscular que é normal na terceira idade. Bom, aí temos aqui também os carboidratos, né, que são os maiores vilões, entre aspas, que a gente, né, às vezes ouve mais que tem que comer menos. Ah, não pode comer arroz, não pode comer macarrão, não pode comer pão. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eles têm, né, como fonte de energia, são nutrientes muito importantes como fonte de energia e reservas energéticas. E os lipídios, que são as gorduras, né, alimentos ricos em gordura, eles ali têm uma função mais de ajudar na absorção das vitaminas, na proteção dos órgãos e na reserva de energia também são macronutrientes muito importantes. Bom, e o que são então as proteínas? Agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, em cada um dos macronutrientes. Por que a gente fala macronutrientes? Porque eles são moléculas maiores, né. Os alimentos, eles realmente são divididos mais nessas categorias. Depois eu vou explicar o que são os micronutrientes, mas aqui, nós vamos começar pelos macronutrientes. E o que são as proteínas, né? Elas são moléculas que estão presentes ali nos alimentos, formados por cadeias de aminoácidos. Então tem vários aminoácidos grudadinhos, e aí os diferentes aminoácidos vão formando diferentes tipos de proteínas. E eles são considerados os blocos de construção. Então eles atuam ali na construção e reparo de tecidos, produção de enzimas digestivas, formação de hormônios, como a insulina e hormônios de crescimento, a defesa do organismo também por meio dos anticorpos, e o transporte de substâncias, como a hemoglobina, né, que transporta o oxigênio ali no nosso sangue. Então é muito importante o consumo de proteínas. E qual que é a importância das proteínas na terceira idade? Então, como eu falei, com o envelhecimento, o corpo ele começa a ter essa diminuição da síntese proteica. Ou seja, o corpo ele produz menos proteínas a partir dos aminoácidos. Então, a quantidade de proteína que é consumida, ela já não é mais tão bem aproveitada.
uma pessoa mais jovem, ela come uma quantidade de proteína e o corpo consegue aproveitar mais aquela proteína. Já nos idosos isso não acontece. Também existe uma redução da massa e da força muscular, que é um processo chamado de sarcopenia. Isso é muito importante, porque a sarcopenia ela é muito, muito, muito presente na população idosa, que é quando o idoso começa a perder a massa muscular. Então a gente vê, né, a pessoa ela vai enfraquecendo mesmo. Então é muito importante aqui as proteínas. Por quê? Né, a gente começa a perder massa muscular e aumenta o nosso risco de fraturas, de quedas, hospitalizações. Então a gente vê, né, que eles ficam mais fraquinhos, às vezes cai. É por causa disso, né? Eles vão perdendo a força muscular. E alterações no apetite e na absorção de nutrientes, então também é importante esse consumo de proteínas. Então aqui também diz que por isso que os idosos precisam de mais proteína por quilo de peso corporal do que os adultos jovens, para compensar essas perdas naturais. E o que que é essa proteína por quilo de peso, né? Quando nós vamos fazer uma prescrição alimentar, né, ali de um cardápio para alguém, a gente calcula o consumo de proteína da pessoa durante o dia pelo quilo de peso corporal que a pessoa tem no momento. Então, né, ali 2 gramas, 1,8 gramas por quilo de peso, que daí é dividido durante o dia, 1,5, né? Então, quando a gente vai pensar ali nos idosos, a gente tem que pensar numa quantidade maior de proteína, ao montar o cardápio para aquela pessoa. E os benefícios, né, do consumo adequado, então preservação dessa massa muscular, melhora do sistema imune. Outra coisa muito importante, porque como a proteína ela ajuda a reconstruir tecidos, então quando existe uma ferida, né, alguma ferida exposta ali, às vezes algum idoso que ficou acamado e fez aquelas úlceras, né, de pressão. Não sei se vocês já estudaram sobre isso. Acho que sim, né, que quando a pessoa está acamada, tem que ficar virando a pessoa a cada algum tempo. Então, às vezes a pessoa ali, o idoso está muito tempo deitado numa posição, isso vai gerando úlceras de pressão. Então, enfim, não só as úlceras por pressão, mas também qualquer ferida, né, que a pessoa tiver, às vezes se machucou. Então, a proteína também ajuda na recuperação, né, dessa cicatrização das feridas. Conservação da massa óssea, então ajuda a prevenir a osteoporose. E a manutenção do metabolismo, evitando a perda excessiva de peso ou desnutrição, que também é bem comum. Vai chegando uma certa idade ali, o peso começa a baixar muito. E aí é o perigo, né? Porque se a pessoa tá com um peso muito baixo, a imunidade fica baixa. Então, qualquer doença ali que a pessoa tiver, qualquer situação que a pessoa passar um pouco mais intensa, infelizmente pode acabar até levando a óbito. Então a gente precisa muito, cuidar da alimentação para que a pessoa não perca muito peso nesse processo, no processo de envelhecimento, né, no caso. Bom, e o que são os carboidratos? Os carboidratos, eles não são vilões, né, eles têm funções aí muito importantes, no nosso organismo, eles fornecem energia rápida para o nosso corpo. Então, após o consumo, eles são transformados em glicose, que é utilizada como combustível pelas células. Ele é a principal fonte de combustível para as nossas células. Então, é por isso que se a gente fica sem consumir carboidrato, a gente fica sem açúcar no sangue, a gente pode ter uma hipoglicemia e desmaiar, porque é a forma mais rápida que o nosso organismo gera energia. E o nosso cérebro, por exemplo, ele utiliza muita energia, ele precisa muito desse carboidrato. É claro que sempre, né, todos os macronutrientes aqui, a gente tem que pensar nas quantidades, né, que estão sendo consumidas para não ser nem
menos do que precisa e nem mais do que precisa, mas todos eles são de muita importância. Então, também utilizado, né, nos músculos, nos órgãos. Então, é um ótimo combustível aí para a gente consumir. Porém, tem um aqui que é o pulo do gato, que às vezes a gente ouve que o carboidrato não é tão legal. Eles são divididos entre os carboidratos simples e os complexos. O simples, né? Por que a gente chama ele de simples? Porque quando a gente consome ele vai mais rapidamente ser absorvido e vai mais rápido para o nosso sangue, né? E aí, esses picos, ficar todo o tempo comendo muito açúcar refinado, doces, refrigerante com açúcar, a gente fica tendo picos, o nosso sangue fica aumentando o açúcar dele o tempo todo. Então, com esses alimentos, realmente a gente precisa ter um certo cuidado e consumir menos. Já os carboidratos complexos são aqueles que têm fibras. Eles têm um pouquinho mais de fibras ali na composição deles. Então, a gente pensa ali o arroz integral, a aveia, os legumes, né? As frutas com casca. Então, qual que é a diferença? Esses alimentos também contêm açúcar na sua composição. Porém, quando a gente consome, ele vai mais lentamente ser digerido, mais lentamente ser absorvido e, consequentemente, mais lentamente esse açúcar vai para a nossa corrente sanguínea. Então, esses são os carboidratos ideais que a gente tem que consumir mais na nossa alimentação, no nosso dia a dia. Alguma dúvida, pessoal? Qualquer coisa? Vocês podem mandar aqui, tá? Se vocês tiverem dúvida depois, quiserem mandar no Fale com o Mediador, porque acho que muita gente vai assistir a gravação, né? Então, se vocês ficarem com dúvidas, podem perguntar para lá, para a professora de vocês, que ela manda para mim e eu respondo. Bom, e a importância, né, então, dos carboidratos na terceira idade. Para energia, né? Energia para as atividades diárias mesmo, ter energia para fazer, né, as suas movimentações ali durante o dia, às vezes fazer uma atividade física leve. É muito importante o carboidrato para isso. Para o funcionamento cerebral também, manutenção da massa muscular, pois evitam, porque o que acontece, né? Isso aqui é interessante. Quando a gente não consome uma quantidade boa de carboidrato, o nosso corpo ele precisa do carboidrato, ele precisa do açúcar, né? Da glicose ali, para os nossos órgãos, para o nosso cérebro funcionar. Então, se a gente não está consumindo carboidrato, o nosso corpo ele dá um jeito de utilizar outras coisas para gerar energia. Então, o maravilhoso, o ótimo é quando ele usa a nossa gordura como fonte de energia e a gente perde a gordura do nosso corpo e acaba emagrecendo ali, né? Mas infelizmente, ele vai usar a gordura por último. Primeiro, ele vai usar a proteína. Então, você não está comendo carboidrato. Seu corpo precisa da glicose, precisa da energia. Primeira coisa que ele vai atrás é da proteína. E aí a gente viu a importância da proteína para manter a massa magra, né? Então, por isso que a gente deve consumir todos os nutrientes, para que não tenha essa perda lá da proteína, porque não está consumindo carboidrato. Também o controle do apetite, então, especialmente quando provenientes de fontes ricas em fibras. Então, esses alimentos complexos que têm fibras, que a digestão é mais demorada, eles nos deixam saciados por mais tempo. Se você comer um chocolate, só um chocolate na parte da tarde, rapidinho você vai sentir fome de novo, porque você comeu, ele já foi absorvido, já foi para o sangue. Agora, quando a gente come uma fruta, por exemplo, uma maçã, sei lá, um abacaxi, tem o carboidrato, tem a fibra, então ele demora um pouquinho mais para ser absorvido e a gente demora um pouco mais para sentir fome.
E a regulação do trânsito intestinal também, esses alimentos ricos em fibras, porque eles aumentam o nosso bolo fecal, e aí a gente vai para o banheiro mais vezes. Então, é muito importante que a gente mantenha o trânsito intestinal funcionando, e esses alimentos ajudam muito também. Idosos que consomem pouco carboidrato ou escolhem mal, os ricos em açúcar e pobre em fibras, podem apresentar quedas de energia, constipação intestinal, dificuldade de concentração e piora no controle glicêmico em caso de diabetes. Então, tem que comer o carboidrato, sim, tem que colocar ali o arroz, macarrão, um pouquinho, né? Sim, tem que comer e tem que comer a fazer escolhas melhores e escolher os melhores carboidratos que a gente tiver. E aí existe a diferença entre índice glicêmico e carga glicêmica. Então, principalmente quando a gente está falando aqui de idosos com pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Então, o índice glicêmico, ele mede a velocidade com que o carboidrato de um alimento é absorvido. Então, o quão rápido esse alimento vai ser absorvido e levado para o sangue. Isso é o índice glicêmico do alimento. Ele não tem a ver com como ele é absorvido. Vou explicar. Então, por exemplo, tem ali o pão branco, o açúcar de mesa que coloca no café. Eles são alimentos com alto índice glicêmico, porque eles rapidamente elevam a glicose do sangue. Os alimentos com índice glicêmico baixo, como por exemplo a aveia, as lentilhas, elas têm uma digestão mais lenta e mantêm a glicose mais estável. E aí, o que eu queria explicar? O índice glicêmico não considera a quantidade de carboidrato presente no alimento, porque daí existe a carga glicêmica, né? E aí a carga glicêmica, ela leva em consideração a quantidade, leva em conta o índice glicêmico e a quantidade de carboidrato por porção. Então, por exemplo, a melancia, ela tem um alto índice glicêmico, mas pouca quantidade de carboidrato por porção. Então, ela tem uma carga glicêmica baixa, né? Ficou um pouco confuso. A melancia tem um índice glicêmico alto, mas aí, como ela tem ali as suas fibras, né? Acaba que a carga glicêmica dela não afeta tanto ali não vai tão rapidamente para o sangue, tá bom? E aí é mais útil você entender sobre a carga glicêmica do que o índice glicêmico do alimento. Porque às vezes você vai ver o alimento, ele tem um índice glicêmico alto, porém ele tem fibras e também durante a refeição você pode acrescentar outros alimentos que vão reduzir a carga glicêmica da refeição. Então, às vezes, você toma um cafezinho com açúcar. Aí a gente pensa, o café com açúcar, ele tem alto índice glicêmico. Mas você, junto com o café, você vai comer uma porção de ovos, vai comer ali um abacate, umas castanhas. Aí a carga glicêmica da refeição como um todo diminui, tá bom? Então é uma dica aí também que vocês podem fazer, né, no dia a dia de vocês e dos pacientes de vocês futuramente. Então, né, os carboidratos devem ser mantidos na terceira idade. Atenção ao índice glicêmico, principalmente a carga glicêmica, quando nós estamos falando ali do controle de diabetes. E uma alimentação variada vai favorecer aí essa saúde intestinal, metabólica dos idosos. Então, sempre variar, gente, sempre variar os tipos de proteína, os tipos de carboidrato. Eu vou falar depois, né, das frutas, legumes, mas o legal é que a gente sempre varie no que a gente está consumindo, para que o nosso corpo tenha sempre diferentes fontes de alimentos, tá bom? E os lipídios, né, que são as gorduras, eles atuam ali também com a energia, então eles são fontes concentradas de energia, assim como os carboidratos. Eles são componentes estruturais das membranas celulares, então eles têm uma função ali muito importante nas células do nosso corpo, muito importantes na produção de hormônios,
Então, os hormônios sexuais, do cortisol, eles precisam de gordura para serem produzidos. Auxiliam na absorção das vitaminas lipossolúveis também. Então, essas vitaminas lipossolúveis, elas precisam da gordura junto para que elas sejam melhor absorvidas. E também tem uma grande importância ali, então, nessa preservação das funções hormonais, da desnutrição energética, né, a prevenção da desnutrição energética, que foi o que eu falei de, na terceira idade ali, as pessoas perderem muito peso muito rápido, então ajuda a deixar as refeições mais calóricas para que o peso não caia muito. E proteção contra a perda de peso, massa muscular e ação anti-inflamatórias, então também principalmente quando a gente fala de gorduras boas, então como o ômega 3, que é uma gordura e ela é muito importante para o nosso organismo e tem uma função ali, uma ação anti-inflamatória muito legal. E o foco também deve ser na qualidade da gordura, não na exclusão da gordura. A gente sabe hoje que a gordura saturada, ela é um pouquinho mais prejudicial para a saúde do que as gorduras poliinsaturadas. As saturadas são as provenientes de alimentos de origem animal. Então, aquela gordurinha da carne vermelha, sabe? Enfim, eu acho que é mais da carne mesmo, que quando tem aquela gordurinha que é mais, quando a gente fala mais assim de excesso de gordura, é a gordura assim que não faz tão bem para o nosso organismo, porque a gente tem que comer menos. Mas ali tem as poliinsaturadas, que são muito legais. Tem no abacate, no azeite, que são de origem vegetal, né? Abacate, azeite, castanhas. Então a gente precisa focar na gordura, a parte desses alimentos é de origem vegetal. Aí aqui eu acrescentei um pouquinho sobre o lipidograma, né? Que é um exame que a gente vai lá e faz para saber como que tá esses marcadores de gordura do nosso corpo, porque eles são marcadores de risco para doença cardiovascular. Então ali tem o colesterol total, que ele deve ser abaixo de 200 miligramas por decilitro, né, que vocês pegam lá o resultado, ele tem que ser abaixo de 200. Aí vocês sempre conversam com o médico do esteja acompanhando, né, a pessoa que vocês estão cuidando ali. E aí, como que aumenta o colesterol? Dieta rica em gordura saturada, sedentarismo e genética. Gordura saturada foi o que eu falei das gorduras de origem animal, tá? Esses alimentos, eles podem aumentar o risco de doença cardíaca e a gente então tem que reduzir esse consumo e aumentar a atividade física para melhorar o colesterol, tá? Aí existe o colesterol ruim, né? O colesterol ruim, por que a gente fala que ele é o colesterol ruim? O nome dele é LDL. Por que a gente chama de colesterol ruim? Ele se deposita nas artérias, forma placas e pode causar aterosclerose. Então, pode acontecer um infarto ou um AVC. E o HDL, que é o colesterol bom. Ah, meu colesterol bom tá baixo. A gente sempre ouve falar isso. Por que ele é o bom? Porque ao contrário do ruim, ele vai limpar as artérias. Então, ele vai formando, ele vai fechando ali as nossas artérias e o outro ele vai fazendo a limpeza. Então, a gente sempre tem que ter um colesterol bom mais alto e o ruim mais baixo por essa função, tá? E os triglicerídeos são os açúcares, né, que circulam no sangue devido ao excesso de calorias que a gente consome. Então, a gente também ouve falar, né, triglicerídeo. O que que é? É quando tem esse excesso de gordura circulando no sangue. Então, a gente também precisa diminuir, porque ele está associado ao risco de pancreatite e doenças cardíacas. Então, sempre consumir gorduras boas, controlar a ingestão de gorduras saturadas e gorduras trans, priorizar peixes, azeite, abacate, sempre fazer exames de lipidograma, que são esses exames que eu falei para vocês, colesterol total, LDL, HDL, triglicerídeos,
e manter um estilo de vida saudável, tá bom? Isso tudo ajuda a manter as gorduras boas. Aqui, gente, eu vou passar rapidinho, tá? Porque o nosso tempo é curto, mas depois vocês podem ler o que os slides vai ficar à disposição de vocês. E eu vou focar mais aqui na parte mais importante da nossa aula, tá? Então, um pouquinho sobre digestão, absorção e metabolismo. Existem algumas enzimas que atuam na digestão dessas proteínas, desses carboidratos. Alguns deles começam já na boca, por exemplo, o carboidrato. Você coloca um carboidrato na boca, ele já começa a ser quebrado ali para ser digerido. Então, alguns, como o da proteína, só lá no estômago que ele começa a ser quebrado. Então, o excesso, né, por exemplo, que isso aqui é legal de falar, do ácido úrico, né, que é o excesso de proteína eliminado pela urina, na forma de ureia. Então, isso também pode causar alguns problemas de saúde na população idosa, tá? Então, é importante ficar atento. O que mais? E aí tem das gorduras também, a digestão das gorduras. Eles começam a ser digeridos no estômago, mas a maior parte ocorre no intestino. Enfim, isso aqui é uma questão assim que não afeta tanto, mas só, né, para vocês entenderem como que funciona. E agora as vitaminas, né? As vitaminas e minerais. Essas aqui são os micronutrientes. Então, nós falamos dos macro, agora os micro. Eles são muito essenciais para que o corpo funcione da forma adequada, ele desempenhe todas as suas funções vitais. Então, eles são essenciais e a gente precisa consumir em menores quantidades. Então, e a gente só consegue obtê-las através da alimentação. E elas são divididas entre as lipossolúveis, que são as que precisam de gordura para serem armazenadas no corpo, e as hidrossolúveis, que se dissolvem em água. Então, por isso que falam assim, quando você compra aqueles suplementos de vitaminas e minerais, você está fazendo um xixi caro. Vocês já ouviram isso? É por causa disso. Nosso corpo, ele tem uma quantidade que a gente precisa, que não é muito alta. Então, quando a gente às vezes compra ali aquele suplemento de vitaminas e minerais, às vezes nosso corpo nem precisa. Nosso corpo já tem aquelas vitaminas. Então, ele é tudo eliminado ali pela urina. Então, por isso que a gente fala, isso aqui é para fazer um xixi caro. Então, é por isso que a gente ouve esse termo. Então, as lipossolúveis, né, que são que eu comentei, são as que são absorvidas com a gordura e elas ficam armazenadas no nosso corpo. Então, por isso que elas podem causar toxicidade. A gente precisa ficar um pouquinho mais atento. Porque as, né, lipossolúveis, quais são as lipossolúveis? Vitamina A, vitamina D, né, aquela do sol, a E e a K. Então, gente, cada vitamina, ela tem uma função de muita importância no nosso organismo. Por isso que sempre a gente reforça que a alimentação ela deve ser variada em cor, tá? Ela deve ser muito colorida. Por esse motivo, porque cada alimento ele tem uma cor. Então, por exemplo, a vitamina A, ela é mais rica ali em alimentos de cor laranja, cor vermelha, amarela. Então, né, cenoura, pimentão. E a vitamina A, ela ajuda muito na visão, na saúde da pele, na imunidade. Então, por isso que a gente fala, cada vitamina, ela vai ser mais presente em um determinado alimento de uma determinada cor. E aí, por isso que quanto mais colorido o nosso prato, a gente tem mais certeza que a gente está consumindo todas as vitaminas que a gente precisa. Então, é muito importante por isso, tá? A vitamina D, a absorção dela, né, a função dela é a absorção de cálcio, muito importante na terceira idade. Então, sempre deixar a pessoa ali tomando um sol, tomar o leite, né, comer peixes mais gordurosos, ajuda na absorção da vitamina D.
Voltei, gente. Bom, a vitamina D, né, então, ajuda a prevenir a osteoporose, as fraturas e as quedas nos idosos. Então, por isso que ela é muito importante o seu consumo na terceira idade, tá? A vitamina E é muito importante na função de imunidade. Então, nos alimentos de, né, origem vegetal, então castanhas, sementes, semente de abóbora, sabe? São bem ricos em vitamina E. E a vitamina K, que ajuda na coagulação do sangue e saúde dos ossos. Então, vegetais verdes escuros, né? Muito importante. E uma atenção aqui: idosos, se eles tomarem anticoagulante, tem que tomar atenção com a vitamina K, porque o consumo da vitamina K pode interferir no efeito do remédio. Então, se o idoso que você cuida utiliza anticoagulante, precisa tomar atenção com a vitamina K, tá bom? E aí, as hidrossolúveis, que eu falei, que o excesso dele é eliminado pela urina, então a gente fica mais tranquilo ali. Eles não causam nenhum tipo de toxicidade se tiver uma grande quantidade no corpo, tá? Então temos a vitamina B1, presente em carne suína, batata, cereais integrais, ajudando no metabolismo de carboidratos. A B2, que ajuda na produção da energia, então leite, ovos. Em idosos, pode faltar em dietas pobres ou mal equilibradas a vitamina B2, tá? E a B1, como ela atua ali na função nervosa também, a deficiência pode causar fraqueza e confusão mental. A B3, presente em carnes, peixes e amendoins, pode causar problemas de pele e digestão se não estiver sendo consumida. A B6 é importante para o metabolismo e para a imunidade também, presente na banana, no frango, nos cereais. A B12 é uma vitamina muito importante que a gente ouve falar muito, né? Tem a formação, ele atua ali na formação dos glóbulos vermelhos e na saúde neurológica. Então, deficiência comum nos idosos, principalmente nos idosos que utilizam omeprazol, né, que tem gastrite, e aí utilizam omeprazol. E a deficiência dessa vitamina pode causar anemia, perda de memória e confusão mental. E a vitamina B9, que é de extrema importância para prevenir anemia. Então, vegetais verdes escuros, feijão e fígado é importante que seja consumido. E a vitamina C das frutas cítricas, do limão, da laranja, ajuda a prevenir infecções e fortalecer os músculos, tá? Então, com o envelhecimento, há um maior risco de deficiências vitamínicas, porque existe uma menor absorção intestinal, uma menor ingestão alimentar e também o uso de medicamentos que pode afetar ali na absorção dessas vitaminas. Então, muito importante, como comentei, manter uma alimentação variada e colorida, com frutas, verduras, grãos, diferentes fontes de gordura animal, né, de carne, e é fundamental, então, para que mantenha a saúde desses idosos, essa alimentação mais variada, tá bom? E também nós temos os minerais, que são outros micronutrientes que são essenciais para a manutenção da nossa saúde, né? E qual que é a importância dos minerais na terceira idade? Com o envelhecimento, ocorrem alterações fisiológicas que também afetam a absorção dos minerais, e a gente precisa, né, além do uso frequente de medicamentos, dietas restritivas e menor exposição ao sol, isso podem agravar essas deficiências de minerais. E quais são as deficiências comuns na terceira idade de minerais? Cálcio, né? Que a deficiência de cálcio pode causar a osteoporose e a osteopenia também, né? O ferro pode causar anemia e cansaço se ele estiver baixo. O zinco, muito importante para a imunidade e cicatrização. Também a falta dele reduz defesas e também reduz o apetite.
Magnésio, a falta do magnésio pode causar cãibras e arritmias, e também o potássio e o sódio, que podem aumentar a pressão arterial. Então, muito cuidado aí com pacientes que tenham pressão alta, hipertensão, porque também a gente precisa tomar cuidado com esses minerais, tá? E as fibras alimentares, elas são, tá escrito aqui nessa frase, né? Não são apenas o sustento da natureza, mas os alicerces invisíveis da nossa saúde intestinal e bem-estar. Então, as fibras, elas são divididas entre as solúveis e as insolúveis. As fibras solúveis, elas se misturam com a água e formam um gel. Então, ajudam a controlar o colesterol e a glicose no sangue. Lembra lá a chia? Vocês já comeram chia? Quando vocês colocam a chia na água, ela não vira um gel? Então, isso significa que ela é uma fibra solúvel. Então, a chia é uma fibra solúvel, tá? E ela também tem a partezinha da casquinha dela ali, que é uma fibra insolúvel, que é a parte que não se dissolve na água. Então, ele ajuda no funcionamento do intestino e na prevenção de prisão do ventre. Essas fibras, elas estão muito ricas nas frutas, nas verduras e nos legumes. Então, elas ajudam ali, de forma geral, no bem-estar da pessoa e no controle do colesterol, na saúde do intestino também. Então, as fibras também é algo que a gente precisa tomar muita atenção. E água, né, gente? Não adianta consumir fibra e não tomar água, porque pode causar o efeito rebote, né? As fibras, elas precisam de água para o intestino continuar funcionando. E na terceira idade, gente, eles têm muita dificuldade em tomar água, muita mesmo. Então a gente precisa ficar lembrando, até porque eles já começam a não sentir mais tanta fome, né? Ali na terceira idade, não comi, não tô com fome. E a água, a mesma coisa, eles vão deixando de sentir sede. Então, é muito importante que a gente sempre reforce a importância da água e lembre a pessoa de tomar água, tá? Aqui tem uma faixa etária, uma tabela com a faixa etária, de quanto que deve tomar de água mais ou menos por dia. Então, né, mulheres de 19 a 70 anos, e pelo menos em média 2,7 litros de água por dia, e os homens de 19 anos a 70 anos, 3,7 litros de água por dia, tá? Uma média. E aqui, para finalizar nossa aula, eu vou falar um pouquinho sobre essa interação dos medicamentos com os nutrientes, tá? Porque assim, como eu falei, existe uma polifarmácia ali na vida dos idosos. Eles costumam tomar 3 ou mais medicamentos ao dia. E a gente precisa, né, controlar, a gente precisa saber qual medicamento, qual horário. E eles podem interferir, sim, na absorção de alguns nutrientes, tá? E também tem os efeitos colaterais, né, que esses medicamentos trazem, que podem influenciar em como é a alimentação da pessoa. Então, tem remédios, tem medicações que afetam o apetite. Então, dá náusea, o idoso fica com a boca seca, ou tem constipação. Então, isso vai alterar tudo ali na forma que a pessoa precisa se alimentar, né? Então, aqui eu coloquei uma tabelinha, depois vocês podem olhar com mais calma, tá? Então, eu coloquei alguns medicamentos, como o omeprazol, que é muito comum, a metformina, utilizada ali na diabetes, por exemplo. O nutriente que é muito afetado é a vitamina B12, quando a pessoa utiliza a metformina. Pode causar ali a deficiência da vitamina B12, né? Daí tem os diuréticos, tem os laxantes, os corticoides. Então, aqui eu coloquei esses alimentos e qual nutriente pode ser afetado por eles. Então, por isso que eu falei que eu vou disponibilizar esses slides, para que quando vocês às vezes estiverem, né, trabalhando, essa pessoa
ela utiliza tal medicamento. Aí você lembra, nossa, eu acho que eu preciso reforçar aqui, ajudar aqui, explicar sobre esse nutriente, que é muito importante, né? Então, por exemplo, você tá tratando ali de um idoso que ele é anêmico e ele ainda toma metformina. Então você já sabe que ele é anêmico, metformina interfere na vitamina B12, então vai piorar o caso de anemia dessa pessoa. Quais alimentos ricos em vitamina B12 que eu posso incluir aqui na alimentação dessa pessoa? Então a gente tem que fazer, às vezes, algumas redes assim de pensamentos para que a gente consiga auxiliar essa pessoa da melhor forma, tá? Então, né, tem os medicamentos que afetam o apetite ou paladar, como os antidepressivos, antihipertensivos, algumas medicações para insuficiência cardíaca congestiva, né? Então pode alterar ali todo o paladar, causar náuseas. Então a gente precisa também ficar atento, porque isso pode aumentar o risco de desnutrição. E aí perde peso, perde massa muscular, e aí fica fraco, aumenta o risco de queda. Então é toda uma cadeia, né? Que a gente precisa cuidar realmente para que essa pessoa tenha qualidade de vida, tá bom? E quais são as estratégias práticas que vocês devem observar e orientar aqui para a gente já tá finalizando a nossa aula? E eu coloquei porque eu acho que quando a gente está no dia a dia, o que que a gente tem que prestar mais atenção na nossa profissão para que nós sejamos bons profissionais, né? Acho que acaba que é uma profissão assim que abrange muitas áreas, né? Então, que essa parte da nutrição eu posso colaborar sendo um bom, cuidador de idoso? Observar mudanças de comportamento alimentar após o início de um medicamento, né? Estimular refeições mais atrativas, igual criança, porque eles têm uma dificuldade, às vezes, muito grande em incluir alimentos ali, né, fazer alguma mudança, eles não gostam, reclamam, então igual criança. Idoso é igual criança às vezes. Então, estimular refeições mais atrativas, com alimentos ricos, os nutrientes que podem estar deficientes. Incentivar a hidratação, então, principalmente o uso de laxantes e diuréticos, tá? Por exemplo, às vezes, algumas medicações para pressão alta, elas são um pouco diuréticas, tá? Porque, né, ele aumenta ali o fluxo sanguíneo e tudo. Então, eles podem ser diuréticos. Então, nessas pessoas com pressão alta, tem que tomar mais água. Acompanhar sinais como fraqueza, tontura, confusão mental. Então, percebeu que tá falando coisas estranhas, que não tá lembrando de alguma coisa, tá? Queda de cabelo, unhas fracas, prisão de ventre, tá? E como às vezes você que tá mais convivendo com a pessoa ali, vocês precisam comunicar a família, comunicar a equipe de saúde sempre que houver, que vocês notarem essas mudanças, tá? Sempre incentivar, os exames laboratoriais. Se precisar passar com um médico, com um nutricionista, se for uma família ali que tem condição, às vezes pelo SUS também consegue. Então, percebe que, nossa, eu acho que tal coisa ia ajudar muito essa pessoa. Fala, né? Olha, vamos levar no nutricionista, fala para o médico o que está acontecendo e, né, tentar fazer uma educação alimentar personalizada, respeitando as preferências, de saúde e os medicamentos em uso, tá bom? Bom, então era isso, que eu tinha para falar para vocês, desse conteúdo inicial. Falei aqui correndo para dar tempo. Então, como eu disse também, esses slides estão disponíveis, estarão disponíveis para vocês. E tem essas questões que eu acrescentei de interações medicamentosas, e mas também tem um livro de vocês lá. É muito importante que vocês leiam, não só para ir bem nas provas, ir bem na atividade de vocês, mas também para que vocês sejam ótimos profissionais. A gente acredita nisso, a gente está aqui se esforçando para que vocês realmente sejam. Então, é importante que vocês estudem,
mais a fundo, né? Isso aqui, a parte da nutrição, ela afeta muito a vida das pessoas, principalmente da população idosa. Então, é muito importante que vocês estudem mais a fundo, tá bom? E eu fico à disposição também, se vocês tiverem dúvidas, precisar falar alguma coisa, tá bom? Bom, então vamos para a nossa prática remota, né? Para finalizar aqui a nossa aula, vocês já estão habituados com a prática, né? E então vamos lá. Já vou passar aqui logo para a parte mais importante da atividade, tá? Você é um nutricionista em atendimento e depara-se com o caso de uma idosa com diagnóstico de Alzheimer e, de acordo com o relato da filha acompanhante, está impactando negativamente na manutenção do peso da paciente, pois, por vezes, se esquece de comer ou como realiza tal atividade. Então, né, vamos pensar aqui fala você é um nutricionista, mas vamos pensar vocês na profissão de vocês, né? Vocês estão cuidando de uma pessoa ali com Alzheimer e a filha vem e fala, olha, essa pessoa está perdendo muito peso, porque por causa do Alzheimer, esquece de comer ou esquece o que comeu. Então, o que vocês fariam, né, nessa situação para ajudar essa pessoa? Então, me digam, se vocês quiserem participar aqui no chat, quiser fazer algum comentário. Temos quem aqui hoje? Luciana está por aqui. Bom, prof, acho que eu já vou pular aqui direto, tá? Para a nossa resposta esperada, né? O que a gente poderia fazer nesse caso? Então, né, resposta esperada. O que a gente pensa nesse caso? Primeiramente, a gente tem que fazer uma avaliação nutricional completa, né? Seria o primeiro caso. Aqui, acho que pensando mais, né, no exemplo de uma nutricionista, mas fazer o acompanhamento desse idoso mais de perto em relação a esse esquecimento das refeições e também tentar incluir na alimentação, no plano alimentar, os alimentos ricos em nutrientes essenciais para a saúde cerebral. Então, como os ômega 3, né, as gorduras boas, os antioxidantes, as vitaminas do complexo B, tá? Então, são algumas estratégias para estimular a alimentação dessa pessoa e também oferecer refeições em horários regulares. Então, sempre, todos os dias, no mesmo horário, fazer aquela refeição para, né, porque às vezes, acontece muito assim também, às vezes, troca de cuidador, né? Às vezes tá com a filha cuidando, aí depois o outro filho vai cuidar, aí chega pro idoso e fala assim: "Ah, você já almoçou?" E o idoso com Alzheimer, às vezes, não se lembra, vai falar que sim ou que não. Aí pode ser que às vezes eles comem 2 vezes, ou pode ser que eles não se alimentam, né? Claro que isso tem que ser conversado entre os cuidadores, mas ter essa questão do horário regular ajuda a manter melhor esse controle de como está sendo feita essa ingestão de alimentos, tá? E acompanhamento regular, ajustar o plano alimentar se necessário. E é isso, gente. É esse o nosso conteúdo na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e espero que semana que vem tem mais alunos aqui ao vivo para a gente conversar, porque eu acho que é um assunto muito legal e vocês vão lembrando também de exemplos da família de vocês, né? Então a gente pode ir conversando nessa aula que vem, tá bom? Perfeito, professora. Muito obrigada. Boa noite a todos e até semana que vem. Tchau, 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 pessoal. tchau.